Olá a todos, eu sou o Dr. Vinícius Tomazini, sou médico hematologista aqui do Centro de Tratamento Oncológico de Ribeirão Preto, o CTO. Eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre o tratamento CAR-T-cell, um tratamento inovador e moderno, recente, que está mudando a terapia contra o câncer. Afinal, o que significa CAR-T-cell? A palavra CAR-T-cell não tem nada a ver com carro, como as pessoas às vezes pensam pela questão do CAR, mas o CAR-T-cell vem da abreviatura de algumas palavras, que chama Chimeric Antigen Receptor T-cell. Então, na verdade, são modificações de uma terapia celular na qual modifica as células para fazer o tratamento. Para antes de explicar um pouco sobre o CAR-T-cell, precisamos entender um pouco sobre como funciona o nosso sistema imune, nosso sistema de defesa do nosso organismo, que compõe no sangue existem células chamadas de glóbulos brancos. Nesses glóbulos brancos, a função deles é fazer o combate contra vírus, bactérias e todas as nossas infecções e, inclusive, identificar células erradas, células que não estão de acordo com o nosso organismo. Dentro desses glóbulos brancos, existem dois tipos de células importantes, os linfócitos B e os linfócitos T. Na sua maior parte dentro do nosso sangue, o sangue que circula pelas veias, são os linfócitos T, que são responsáveis do combate contra vírus e identificar células estranhas, como as células do câncer, que são células que não são adequadas para o nosso organismo. Então essas células, chamadas linfócitos T, reconhecem essas células e tentam fazer o combate contra o câncer. O problema é que o câncer acaba se tornando uma célula mais inteligente e acaba escapando desse sistema de ataque, esse sistema imune. Então o nosso sistema de defesa não consegue combater a célula do câncer. Então, o que significa, o que compõe, o que consiste a terapia de CAR-T-cell? Nós coletamos do paciente células através do sangue, como uma doação de sangue, todas as células do glóbulo branco. E no processo de separação, conseguimos separar apenas os linfócitos T. E esses linfócitos T, essas células, vão ser modificadas geneticamente, na qual ensina para essas células a fazer o ataque, primeiro a identificação e o ataque das células do câncer. E depois desse treinamento, dessa modificação genética, a gente devolve essa célula para o paciente pela veia, como se fosse uma transfusão de sangue, e essas células que agora são modificadas geneticamente, que sabem reconhecer o câncer e atacar o câncer, no organismo do paciente, identifica a célula do câncer e acaba combatendo o câncer. E essa terapia acontece de forma rápida? Essa terapia, o tempo de coleta das células do paciente, essa modificação genética e a infusão nas células do paciente acontece em torno de 4 a 6 semanas, portanto existe uma programação para que aconteça. Lembra que eu falei da modificação genética de identificar o câncer? Então, a gente precisa que as células do câncer expressem em sua superfície, na camadinha, na casquinha da célula, da casquinha ali do ovo, como se fosse um ovo na célula, da casquinha do câncer, algum receptor que identifique que aquela célula é uma célula diferente, é uma célula que não pertence ao nosso corpo, é uma célula errada. E esses antígenos, algumas doenças elas possuem muito bem marcadas, como as células das leucemias linfóides agudas das células B e os linfomas não Hodgkin da célula B, que eles têm na sua superfície um marcador que a gente chama ele de CD19. Então a terapia celular CAR-T-cell ensina-se e modifica geneticamente esses linfócitos T para reconhecer e expressar, para ligar nesse CD19, que é o marcador desses tumores. Então ele faz a identificação e com isso consegue fazer o ataque celular contra as células do câncer. Por isso que hoje no Brasil essa terapia está autorizada e liberada para doenças como leucemia aguda das células B e os linfomas não Hodgkin das células B. Já temos em desenvolvimento nos Estados Unidos e provavelmente logo no Brasil essa mesma terapia CAR-T-cell contra as células do mieloma múltiplo, uma outra doença oncológica que também acomete o sangue, que também possui um marcador específico que chama BCMA e agora já tem terapia celular que reconhece esse receptor e consegue combater a doença também mieloma múltiplo. E muitos pacientes perguntam: essa terapia funciona para outros cânceres? Ainda não temos a tecnologia para essa terapia celular chamada CAR-T-cell
que reconheça células do câncer da próstata, que reconheça câncer de pulmão, que reconheça câncer de pâncreas, para ter algo efetivo, que realmente consiga combater. Então, portanto, hoje, quando eu gravo esse vídeo, ainda não temos uma terapia CAR-T-cell para esses outros tipos de tumores, apenas para tumores como leucemia linfóide B e linfoma não Hodgkin das células B. Outra dúvida que aparece muito no consultório é se essa terapia chamada CAR-T-cell é uma terapia que pode se fazer já na primeira linha, ou seja, eu faço o diagnóstico dessas doenças como uma leucemia aguda e um linfoma não Hodgkin, e se isso já pode ser feito como primeira linha de tratamento. Ainda essa terapia ela não está aprovada como primeira linha do tratamento. Então ainda o papel da quimioterapia, da imunoquimioterapia tem seu espaço, com certeza, e essa terapia de CAR-T-cell, que antes estava para linhas como terceira, quarta linha de tratamento, as atuais pesquisas já trazem essa terapia CAR-T-cell para segunda linha, em comparação com quimioterapia. Ainda os dados são recentes, não temos um tempo de segmento muito grande para termos uma certeza qual terapia vai ser melhor, sou a quimioterapia ou o CAR-T-cell, mas temos dados bem promissores com a terapia CAR-T-cell. Agradeço a atenção de vocês até o final do vídeo e fico à disposição para qualquer dúvidas e esclarecimentos sobre essa nova terapia chamada de CAR-T-cell. Obrigado!